a existência de Deus. Como eu posso provar a existência de Deus? Eu não acompanho não, só para eu não me perder. Eu estou perguntando para vocês. Como é que nós podemos provar a existência de Deus? Alguém dá uma ideia aí? Não? Pela palavra? E se eu não acreditar na Bíblia? Como é que eu posso provar a existência de Deus? Bom, uma coisa importante. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, tá, irmãos? Em lugar nenhum você vai ver a Bíblia preocupada em provar que Deus existe. Porque ela sempre vai falar como se Deus existisse. A Bíblia não vai estar preocupada em provar que Deus existe. Porque ela só fala através dos profetas para quem acredita em Deus. Claro que ela também cita que tem pessoas que não acreditam, os tolos. E ela diz que quem não acredita em Deus é tolo, é besta, né? O tolo. Mas como é que eu poderia provar que Deus realmente existe? Se eu fosse um ateu e você é o crente, como é que você provava ou provaria a existência de Deus? Primeira forma de provar a existência de Deus. A prova da existência. A prova da existência. Letra A, ou primeiro. Como surgiu o universo? Rafael. Lembrando que eu não acredito em Deus, né? Vamos continuar com aquela mesma história. Eu não acredito em Deus e eu não acredito na Bíblia. Como surgiu o universo? Eu sou um à toa ou um tolo, né? Eu sou um à toa ou um tolo. Então eu estou perguntando, como é? Como me fala? Eu creio na teoria da evolução. E eu creio que o mundo veio do Big Bang, o universo nasceu do Big Bang. E eu quero que vocês me provem que Deus existe. Me provem como é que foi que surgiu o universo. Você faz administração, então já fez o ensino médio. Como que surgiu o universo? Eu também acredito na teoria do Big Bang. Eu acredito que o universo surgiu numa grande explosão. Eu acredito. E aí, como é que você me prova que seu Deus existe? Eu não acredito que Deus existe. Mas é a única forma mais fácil de se provar que Deus existe. Quem criou o Big Bang? Pelo amor de Deus, irmãos. Não, eu creio que o universo nasceu no Big Bang. Beleza. Eu estou numa feira de ciência lá em Manaus, uma turma da 8ª série. Era uma escola particular muito top, e eu fui lá visitar a feira. E aí o rapazinho tinha feito a teoria da evolução, o Big Bang, a explosão do Big Bang e a origem do universo, não tem? Fez os desenhos, fez de topor, né, os planetas, fez um negócio bem bonitinho assim, tudo, sabe assim, montando, aí a origem dos animais e não sei o que, e eu fiquei olhando. Então, como é que foi essa origem aqui? Ele começou a me explicar. Eu, novo convertido, assembleiano, chato, ignorante, horrível. E eu sempre fui aquele cara de ler muito, né? Então eu já estava doido para pegar alguém e arrepiar. E fui lá na feira, cheguei lá, Big Bang, eu falei, é aqui mesmo. Doido para aparecer. E aí o meninozinho, coitado, o bichinho. Aí ele começou a me explicar e eu... Posso fazer uma pergunta? Sabe aquele cara chato, ignorante, irônico, besta, a palavra é essa, besta. Eu olhei pro rapazinho e falei assim, você pode fazer uma pergunta pra você? Tipo, só pra me mostrar. É sério? Besta. Aí o rapazinho, pode. Eu falei assim, quem criou o Big Bang? Quê? Quem criou o Big Bang? Sei lá, acho que foi Deus. Ele falou mesmo assim pra mim. Sei lá, acho que foi Deus. Eram uns 3 ou 4, né? Do grupo. Sei lá, eu acho que foi Deus. Não tem pra onde correr. Vamos explicar uma coisa. Como surgiu o Big Bang? Quem terminou o ensino médio aqui, levanta a mão. Quem já está no primeiro ano? Quem terminou o ensino primeiro, até a 8ª série? Quem terminou a 8ª série? Meu Deus do céu, vocês não tudo terminou a 8ª série, não? Hã? Faltaram essa aula, né? Faltaram essa aula, né?
Funciona assim: a massa se encontrou com a força. E houve uma explosão. Chamada de Big Bang. Big Bang, né? É o Big Bang, né? Falar, botar o bem aqui, mas é Bang, tá? Big Bang, que é o Big Bang, né? Entenda. Quem criou a massa? Quem criou a força? Ou vamos, como surgiu? Como surgiu a massa? Como surgiu a força? Como surgiu a explosão? Porque é muito fácil eu dizer que a origem de tudo é de uma explosão. Mas de onde surgiu a explosão? E por que explodiu? É simples assim. Primeira resposta. Como surgiu o universo? Ah, do Big Bang. Como surgiu o Big Bang? Simples assim. Segundo, o cérebro humano. Alguém aqui assistiu essa aula do cérebro humano na escola, ciências? Ou alguém faltou essa aula? O cérebro humano é o órgão mais complexo que existe no universo. Nada é mais complexo no universo do que o cérebro. Nós estamos falando de muitos e muitos milhões de neurônios. São milhões de neurônios. Milhões. Agora, se eu falar das conexões cerebrais, aquela veia, o pessoal chama de veia, né? Mas não é veia. São pequenas artérias. Ou a gente pode usar só o termo conexão, do jeito que você quiser. Tanto faz, vai dar na mesma. É a mesma coisa que nós estamos conversando. As veias cerebrais, as conexões. Alguns estudiosos dizem que são mais. São milhões, mais de 30 milhões de conexões no cérebro. E aí alguns dizem que essas conexões se multiplicam por... Cada conexão dessa se multiplica por não sei quantas milhões. Estão entendendo a ideia? De conexões cerebrais. Resumindo, o cérebro humano é tão complexo, que a ciência está hiper avançada e ninguém consegue explicar o cérebro humano. Por exemplo, os maiores psiquiatras e pesquisadores mais famosos que existem não conseguem explicar como é que o pensamento é formado. O pensamento do ser humano é formado de 4 maneiras. 2 maneiras, 2 formas se explica. 4 maneiras surge o pensamento. De 4 maneiras diferentes. 2, a ciência tem explicação. As outras 2, a ciência não sabe explicar. Augusto Cury, que é um dos psiquiatras mais famosos do Brasil, ele é o psiquiatra mais famoso do Brasil. E ele é um dos mais respeitados do mundo, é professor universitário, a tese dele de doutorado se tornou matéria curricular das faculdades americanas. E ele explica que a tese dele de doutorado é exatamente a múltiplas, né? A inteligência multifocal, as múltiplas inteligências. E aí o que acontece? Ele foi estudar como que o pensamento era formado. Porque todos os psiquiatras, todo mundo nessa área de cerebral, do cérebro, que fala sobre as emoções, sempre estudaram quando o pensamento já está formado. Então, por que a pessoa pensa isso? Por que a pessoa se comporta assim? Ele não. Ele queria entender como que o pensamento foi formado. E ele descobriu que são 4 formas e que tem 2 formas do pensamento que não tem explicação. Aí, uma delas, ele entendeu que existe
Só Deus para fazer o ser humano pensar uma dessas opções. Aí foi assim que ele teve a ideia de estudar, de criar um livro, A Análise da Inteligência de Cristo. Porque ele não achou explicação como que é formado o pensamento humano. Um terceiro. O cérebro humano, quem explica? Foi a evolução que criou o cérebro humano. Sério? O cérebro humano foi evoluindo, até chegar no dia que ele é hoje? O que você acha? Você que é dono do seu cérebro, você acha que você consegue entender o seu cérebro? Você acha que você consegue entender os seus próprios pensamentos? Você acha que você consegue se entender? Estão vendo onde eu estou chegando? Você acha que você consegue se entender você mesmo? Letra C. Você sabia que se eu pegar duas espécies deve ter um acento aqui, diferentes. Você sabia que se eu pegar duas espécies de animais diferentes e cruzar, nasce um outro animal? Por exemplo, se eu pegar um burro e pegar uma égua e cruzar eles, vocês sabiam que nasce um animal? Vocês sabem? Hã? Nasce um animal. Ele nasce normal. Parece normal. Só tem um problema. Quando eu cruzo duas espécies diferentes, o que nascer, nasce estéril. Não tem como ele gerar uma nova espécie. Então, como que a evolução, dentro da evolução, se diz que todos os seres nasceram de um sapo. O girino, que foi o primeiro ser vivo, né? Uma célula na água, e dessa célula gerou o primeiro sapinho, e o sapinho se cruzou com outra espécie, que foi cruzando com outra espécie, que foi nascendo outra espécie, e assim foram nascendo as espécies que foram cruzando, e foram nascendo, evoluindo, crescendo novas espécies. Se eu pegar um animal de uma espécie e cruzar com um animal de outra espécie, se alguma coisa nascer, nasce estéril. Não consegue produzir nova vida. Pra vocês terem uma ideia, pega os cachorros, os cachorros, e vão criar os cachorros no laboratório. Por que cria no laboratório? De forma genética. Porque se eu cruzar 2, 3 tipos de cachorro diferentes, o próximo que nascer, ele é estéril. Então ele não tem como produzir uma nova raça. Aí o que eles fazem? Eles vão modificar geneticamente para poder nascer uma nova raça. O Pitbull foi assim. O Pitbull é uma raça que foi produzida. O Pinch, que é o pequenininho, né? Já viram que ele é nervoso? O Pinch é um experimento de laboratório que nasceu do Doberman. O Doberman é igualzinho o Pinch, só que o Doberman é grande, não é? O Doberman é grande e bravo, né? Magrinho, bravo. Daquele Doberman, eles criaram um laboratório, o Pinch. Aí o Pinch é pequenininho e é bravo igualzinho a origem dele original. Só que foi criado em laboratório. Por isso que o Pinch se reproduz. Mas se eu tivesse pego outra raça para juntar com ele, para tentar criar outro tipo de... nasce estéril. Não vai reproduzir. Pode cruzar 2 cachorros diferentes? Eu peguei sei lá, um pitbull. E peguei um vira-lata. Nasce? Claro que nasce. E nasce e reproduz. Por exemplo, se eu pegar um pitbull e cruzar com um vira-lata, nasce. E o vira-lata reproduz? Reproduz. Agora, se eu pegar um piquinês e cruzar com um gato, um pinche cruzar com um gatinho, com miauzinho, não nasce. E como é que nasceu novas espécies? Então, se eu juntar
espécies diferentes, um gato e um cachorro e cruzar, não nasce nada. E mesmo que nasça alguma coisa, nasceria estéril ou nasceria uma deformação. Certo? Então não tem como negar que foi Deus que criou os animais, porque a Bíblia diz que Deus criou tudo que existe, então existe um Deus. Abra no Salmo, eu acho que é o Salmo 24, deixa eu só ver se é isso mesmo. Salmo 19, abre aí a Bíblia, Salmo 19. Salmo 19. Vê se está certo, irmãos, confere aí. Oi? É esse mesmo. Os céus revelam a glória de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que eu vejo Deus? Se eu olhar lá para fora, o que eu vejo? Quem fez aquela cruz ali? Quem fez aquela cruz? Qualquer uma delas. Quem fez aquela cruz? Hã? Quem? E quem fez a madeira para fazer a cruz? Da onde a madeira saiu? Quem fez a árvore? Como surgiu a árvore? Você acha que foi da evolução? E o que evoluiu para ser transformado numa árvore? Que espécie? Qual foi a primeira árvore? Você vê? Irmãos, é mais difícil acreditar na evolução do que acreditar em Deus. É mais fácil acreditar em Deus do que acreditar na evolução. Por quê? Deus fez tudo e acabou. Como surgiu tudo que existe? Deus fez, ponto final. Como? Pelo poder dele, ponto final. Não, mas como é que foi? Deus fez e acabou. Disse, haja luz, e houve luz. Terra produz a árvore, nasceu a árvore, ponto final. Agora o cara vai explicar a evolução. Meu irmão, é mais difícil acreditar na evolução. Porque ela não tem prova por si só. Ela não prova. A evolução foi desmascarada há mais de 30 anos. Só que as escolas esquerdistas, entendam isso, continuam pregando isso. Quando eu falo esquerdista, eu estou falando de comunismo. Não estou falando de briga política aqui, não. Por quê? Porque o comunismo, ele é anti-Deus. Então, por isso que eles pregam exatamente a evolução, eles pregam que não existe Deus, eles pregam um monte de coisa. Também que não vou ensinar como é que funciona aqui o comunismo, não. Mas o importante é saber que comunismo é anti-Deus e tudo que se refere a Deus, eles vão abolir. Então, por exemplo, por que o comunismo é contra esse negócio de filho ter que obedecer pai e filho ter que obedecer mãe? Por quê? Porque refere-se ao princípio da autoridade de Deus. Só por isso. Então, quando eu vivo a ideia do pai, mamãe e filho, que é a ideia da prole, o comunismo ele é contra isso por causa que isso me remete à ideia de Deus. Porque foi Deus que criou esse modelo. Então, por isso que eles são contra esse tipo de coisa. Bem? Aqui não é questão política, não. Então, eu preciso só entender isso. Que se eu tenho uma teoria que já foi provada que ela está errada, como é que continua sendo ensinada? É porque quem é contra o princípio da existência de Deus, de que Deus criou tudo, vão pregar contra. Vão ensinar contra. Então, qual é a matéria que é ensinada na escola? A evolução. E por que é ensinada a evolução se foi provada há mais de 30 anos, há 30 anos na verdade, que não tem como provar ela? Tem uma matéria na área científica que diz assim, ó, somente vida pode produzir vida. Na área da ciência, somente vida pode produzir. É uma lei universal na ciência, tá? Isso vocês podem pesquisar, isso é uma lei universal na ciência. Somente vida pode produzir vida. Amém?
Como que eu vou criar as espécies diferentes? Vai juntar, vai nascer, vai namorar, vai cruzar um gato com um cachorro para nascer um leão, é? Aí pega um cachorro bravo e um gato bem grande, né? Não existe isso, irmãos. Como é que eu provo que Deus criou tudo? De forma simples. É só refutar o que as pessoas acreditam. E o que as pessoas acreditam? Amém? Somente o tolo diz que é ateu. Um dia, isso está lá na frente, está na apostila, está lá para frente. Ou talvez eu tenha tirado da apostila, não sei. Um dia, na Inglaterra, havia um ateu famoso, porque ele era cientista, ele era político, ele estava na mídia, ele também era jornalista. E ele era famoso por causa disso, né? Também era muito rico, e ele era ateu. E ele teve a infeliz ideia de desafiar um dos 3 maiores pregadores de todos os tempos, Charles Finney. Ele falou, depois eu desafio você a provar a existência desse ser que você fala tanto. Porque ele não falava Deus. Se ele disser que para você me provar a existência de Deus, ele está dizendo que Deus existe. Então, para você me provar a existência desse ser que você fala. O Charles Finney falou assim, pois eu te desafio ao contrário. Então, eu aceito o desafio. Você quer que eu prove Deus para mim e para você? Que eu prove para você que você está errado? Ok. Eu quero que você me traga 100 pessoas que acreditam no que você acredita. E eu te trago 100 pessoas que acreditam em Deus. Vou fazer melhor. Mas Charles Finney continuou, vou fazer melhor. Eu trago 100 pessoas que acreditam em Deus. E que Deus mudou a vida delas. Se você me trouxer 50 pessoas que o ateísmo mudou a vida delas. Aí quando o cara já estava com raiva assim, ele falou assim, vou fazer melhor. Eu trago 100 pessoas que foram mudadas e transformadas pelo poder de Deus. Desde que você me traga 10 pessoas apenas que foram mudadas e transformadas pelo ateísmo. Mas eu vou fazer melhor ainda. Eu trago 100 pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Se você me trouxer 2 pessoas que foram mudadas e transformadas pelo ateísmo. Vou fazer melhor. Eu trago 100 pessoas transformadas pelo poder de Deus. Desde que você me traga uma pessoa transformada pelo ateísmo. E aí, o cara revoltado, tal, respeitado, né? Aceitou o desafio. E aí foram lá. Praça pública, jornal, TV. O Charles Finney também era muito famoso, muito reconhecido. Ele era um advogado muito top das galáxias, né? Então ele também era muito... E ele era o maior pregador da época, né? E aí foram lá no dia. Aí o cara falou, pode falar, pode provar aí esse ser aí. Não. Você é o desafiante, então eu deixo você começar. Aí o cara começou com as filosofias, e tal, e filosofia. 40 minutos de baboseira. Depois de 40 minutos o cara falando, o Charles Finney sentado, só olhando. Falou, agora é a sua vez. Minha vez? Falou, pode falar. Aí ele ficou só olhando. É eu? Falou, Aí ele meteu a mão no bolso. Estava de paletó, de gravata, né? Na Inglaterra, né? Aí ele abre assim, mete a mão no bolso e tira uma laranja. Tirou uma laranja, aí puxou a mão no outro bolso aqui, puxou uma faca e começou a descascar uma laranja. O cara falou, ei, e o nosso desafio? Você não vai cuidar com o nosso desafio, não? Ele falou assim, eu estou provando que o meu Deus é poderoso e que ele existe. Descascando a laranja. O cara falou, meu amigo, bora, rapaz, o pessoal está esperando aí. Aí ele terminou de descascar, aí cortou a bandinha assim, aí pegou só a bandinha. Ei, rapaz, ele falou assim, sentiu? O quê? O docinho da laranja. Ele falou, como é que eu vou sentir o doce da laranja se eu nem provei a laranja? Ele falou, exatamente. Você nunca saberá como Deus é e quem Deus é se você não experimentar Ele na sua vida. Só sabe da existência de Deus quem experimenta Deus. Só conhece a Deus quem experimenta experiências com Deus. A irmã, no início, respondeu, Deus transformou a minha vida. Você sabe de onde saiu, e você sabe onde você está, e você sabe para onde Deus vai te levar. Amém? Você sabe, quem já viu milagre aqui? Eu vi 12 paralíticos levantar da cadeira. Inclusive um deles tinha a perna fina.
e atrofiada, e era pequena. E eu tô lá chorando, porque eu tinha visto o paralítico se levantar, né? Aí eu olhei. Quando eu olhei, o cara estava em pé, e a perna dele era mais grossa que a minha. E ela era pequena, atrofiada. E quando eu olhei de novo, o cara estava em pé. Nenhum tipo de conhecimento me prova o contrário. Porque eu vi Deus operar um milagre. Algo extraordinário. Até para a ciência. Como é que a perna daquele cara cresceu? Como é que aquele cara levantou da cadeira de roda? Como é que um dia eu mesmo estava pregando na igreja que eu congregava e um irmão estava com câncer. Como é que eu botei a mão na cabeça dele? Ele vomitou o câncer. E aí, quando foi no dia seguinte, ele foi. Isso era domingo. Quando foi na segunda-feira, ele foi no médico, chegou lá, não tinha mais câncer. Fez os exames, fez tudo e não tinha mais nada. Então não é mais o que alguém possa dizer. É o que você experimentou. Fala mais alto do que qualquer conhecimento teórico. E aí? A evolução convence você? Quem teve um passado tenebroso é legal porque tem umas histórias tenebrosas para contar, né? Não a história tenebrosa. Você não precisa contar a história tenebrosa. Você precisa contar só o seguinte, olha, eu era do crime e Jesus... O que tu fez? Não interessa. É passado, meu irmão. Interessa o que Jesus... Agora, aqui, ó. Agora eu sou de Jesus. Porque tem crente que acha que tem que ficar contando as misérias desgraçadas que fez no passado. Sem contar o que você está vivendo hoje. Eu vou dobrar o meu testemunho, irmãos. Matei 10, espanquei 20, esfaqueei 30 e agora eu sou de Cristo. Tá, e o que Cristo fez? Me salvou. Tá, o que ele fez? É isso que interessa. Eu era do crime. Quem me lembra que me conheceu no crime aqui? Um monte de gente levanta a mão. Então pronto, irmãos, agora eu sou de Cristo. Me transformou, não mato mais ninguém, não espanco mais ninguém, não roubo mais ninguém, e agora eu sou de Jesus. E o que eu quero? Paz e amor. Simples assim. Quando as pessoas começam a ver você, elas sabem que você mudou. As pessoas sabem. Quem conheceu você sabe que você mudou. Aí uma palavrinha de que quem Jesus é, acabou. Bem? Deixa eu perguntar uma coisa para você. A história prova a existência de Deus? É, a história. A história da humanidade prova a existência de Deus? Prova ou não prova? Prova. Se nós pararmos para pensar, toda a história mostra Deus em algum lugar, de alguma forma. Tudo o que aconteceu, as grandes guerras. Se nós pararmos para pensar na história da Inglaterra, as maiores vitórias de guerra na Inglaterra eles atribuem a Deus. Até isso. Se você olhar para os Estados Unidos é um país novo, né? Mas tudo lá se reporta a Deus. Que Deus fez, que Deus aconteceu, que foi isso, que aquilo outro. Se eu olhar para os países mais antigos, se eu olhar, por exemplo, só para o Oriente Médio, todas as nações de lá se reportam a Deus. E lá estão os países mais antigos do mundo. Todos os países da Mesopotâmia. Você quer ver um exemplo? Os países mais antigos do mundo. Irã e Iraque. Eles acreditam em quê? Deus. É o Alá. Só que Alá é muçulmano. Mas é Deus, é o nosso Deus. Se reportam. Você quer ver outro exemplo? Quando eu penso em pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Vamos pensar nos índios. Vamos pensar o seguinte, você acha um índio no meio da floresta que nunca teve contato com a civilização e você encontra uma tribo. O que encontraram na tribo? Tinha um pajé? Tinha ou não tinha? Tinha um pajé. Quem é o pajé? Pro índio. É o sacerdote. E aí ele faz o quê? Ele se reporta a um ser divino. Para algumas tribos, é o Tupã. Quando ele fala em Tupã, eles estão falando do Criador Todo-Poderoso. Então, até aquelas nações, povos, civilizações ou tribos que não tiveram contato com o Ocidente, que é o nosso caso, até eles, quando pensam em um ser, eles sempre vão ter um ser poderoso, que é a ideia de Deus, um Criador, um ser divino, um ser poderoso, sempre vão ter. Percebe o detalhe?
Para pensar nos índios. É só lembrar do detalhe dos índios. De onde é que saiu o Tupã na cabeça dos índios? Quem disse para os índios que tinham Tupã? Foi nós, os crentes? A existência de Deus já está dentro de nós, na nossa natureza, na natureza do ser humano. Até porque a palavra homem, nós vamos ter essa matéria futuramente, antropologia, a palavra homem quer dizer aquele que olha para cima, no hebraico antigo. No hebraico antigo, lá do Gênesis. Aquele que olha para cima. Para que ele olha para cima? Olha para cima para quê? Não, pastor, para olhar para cima, né? Melhor do que olhar para baixo, né? Aquele que veio do barro vermelho. Aquele que foi criado por Deus. Quando eu penso, se eu parar para pensar, quanto mais antigo, mais aponta para Deus, vamos ver? Abraão é o primeiro a acreditar em Deus, certo? Vamos explicar melhor, né? É que eu quero falar com vocês como se vocês soubessem, né? Misericórdia. Vamos pensar assim. Adão e Eva pecou, foram expulsos do jardim, certo? Tiveram vários filhos, muitos filhos e muitas filhas. Você já estudou isso no Pentateuco, não foi? Muitos filhos e muitas filhas. E aí, se multiplicou, o Caim pecou, matou o irmão, foi morar mais longe, casou com uma irmã dele, né? Aí lá criou uma nova família. E se multiplicou e encheu aquela região, criou uma pequena tribo ali, uma pequena comunidadezinha, uma vilazinha. E aí foi crescendo. Aí o outro, o Sete, que era o próximo filho de Adão e Eva, se casou com outra mulher, com a irmã dele. Aí teve filhos e muitos filhos. E foi se multiplicando e morava em outra região. E aí nasceu uma vilazinha. Estão entendendo? Até porque naquela época, ou nem precisava ser muito longe, só você ir para o Nordeste. É normal um casal ter 15 filhos no Nordeste, no sertão. Não nas capitais. Normal o casal ter, quantos filhos você teve? 15, 14, 17, 20. Normal. Isso é normal. Saiu das grandes cidades, você foi para o Nordeste, para o sertão e para o interior, é normal 12, 15, 20 filhos. Isso é normal. No Nordeste. Quando você vai para as grandes cidades, a mulher ela não tem mais essa capacidade de gerar essa quantidade de filhos. O corpo dela não aguenta. Por que o corpo não aguenta? Por causa da quantidade da alimentação, modo de viver, estilo de vida. A mulher do sertão, ela vive onde? No sítio. Come manteiga de verdade. Quando faz pão, faz do trigo que ela plantou, sem modificação. Sem ser modificado geneticamente. Vai comer macaxeira, vai comer peixe, vai comer carne sem agrotóxico. Tudo por causa do sítio. A verdura que ela come não tem agrotóxico. Foi ela que plantou. O adubo é o cocô do cavalo. Pega lá e adubou, plantou, nasceu, lavou, panela. Sem agrotóxico. Então, a mulher do sítio, ela é mais forte fisicamente. A resistência dela é muito melhor do que a da cidade. E aí, quando você olha lá para trás, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Para pensar, qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Multiplicai, frutificai e enchei a terra, povoai a terra. Então, eles não tiveram 3 filhos. Porque a Bíblia só registra 3. A Bíblia registra Caim, Abel e Sete. Mas aí ela diz assim, e Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Então, quanto é muitos para quem viveu 930 anos? Quanto é muito? Onde eu quero chegar com tudo isso? Se você pegar todas as nações que nasceram, todas as cidades e nações que nasceram naquela época, todos eles têm alguma ideia de um ser divino. Todos. Como as famílias foram se espalhando depois da Torre de Babel, foram se espalhando e foram criando suas pequenas vilas, né? Suas próprias famílias, e foi se multiplicando. Cada um começou a acreditar em alguma coisa. Mas todos eles acreditavam em alguma divindade. Não importa o nome que deram, mas eles acreditavam em alguma coisa. Se você olhar
as nações mais antigas da Terra. O Egito, 7 milhões de deuses. Mas eles acreditavam em alguma coisa. Irã e Iraque acreditavam em alguma coisa. Que é a Mesopotâmia antiga. Se você olhar para todos eles, acreditavam em alguma coisa. Aí Deus chama Abraão. E Abraão creu que Deus tinha falado com ele e obedeceu. Se tornou o pai da fé. Então, toda a história que você olhar para trás, sempre vão se reportar a Deus. Vamos andar aqui na apostila aqui, né? A natureza de Deus. Como Deus se revela ao homem, a mim e a você. Como é que Deus se revela para o ser humano? Para mim e para você? Através dos seus nomes. Como é que eu conheço a Deus se não for através dos seus nomes? Quem é Deus? Você já falou isso? Quem é Deus para mim e para você? Deus é para você à medida do milagre que Ele fez na sua vida. Como é que você conhece Deus? Deus para você é um Deus que cura? Quem é o Deus que cura? É o Jeová. É o Jeová Rafa. Bota um Hzinho aqui, né? É o Jeová Rafa. Então Deus começa a se revelar para o ser humano ao longo da Bíblia como? Pelos seus nomes. Ou seja, tudo aquilo que Deus ia fazendo, ia mostrando quem Deus era. Aí, vamos usar uma passagem que foi utilizada essa semana. Lá no seminário de autoridade. Moisés está lá no monte. Né? Moisés está lá no monte. Com a mão estendida. Josué está lá no vale. Ganhou a guerra. Lá no finalzinho, Deus vai revelar um dos seus nomes. Jeová Nissim. Deus é nossa bandeira. Então, cada vez que Deus se revelava de alguma forma para o povo, era uma manifestação de Deus. Alguma coisa acontecia. Manifestação do seu poder. Ah, Deus mostrando que Ele é todo poderoso. Deus é o quê? É o Shaddai. Todo poderoso. Então, toda vez que Deus manifestava-se, de alguma forma, aquela forma como Ele se manifestava para o povo, dava um nome para Deus. Há uma teoria, que a gente pode dizer que na verdade não é bem uma teoria, mas é uma verdade, que Deus tem 72 nomes. nomes. E cada um dos seus nomes revela quem Deus é. Vamos olhar na nossa apostila aí, tem um monte aí, ó. Lá embaixo, no meio da página aí, ó. Jeová. O que significa a palavra Jeová? Senhor. O que é Elohim? Assim, ó. Esse Elohim aqui é muito importante, irmãos. Quando nós citamos Elohim, o que nós estamos falando? Como é que Deus se manifesta através do nome Elohim? É Elohim. Elohim. É o Deus Criador. Elohim. Amém? Simples assim. Mas eu quero que vocês guardem esse Elohim aí, porque ele é muito importante para nós entendermos Deus. Lá no fim da apostila vamos falar sobre Trindade. Então esse Elohim aqui, ele é muito importante para explicar a Trindade. Tá? Bem? Então, tem vários aqui. Eu botei outros aqui, ó. Cadê, meu Deus do céu? Ó, o Jeová Rafa, Jeová Nissim. Estão vendo aí? Estão acompanhando aí? Jeová Shalom. Jeová Shalom é o quê? O Senhor é a nossa paz. Isso é fácil, né? Aqui na Kadosh todo mundo fala Shalom, né? Tem que saber, né? Jeová Raá. Senhor é o meu? Ah, os irmãos sabem, né? Olha aí, ó, o aluguel, os irmãos sabem, né? É, tá na apostila, né? Bora ver, sem olhar para a apostila. Larissa, olha para mim, Larissa. Sem olhar para a apostila.
Jeová Nequissideno. Quer dizer o quê? Como é que é? Lorena, Jeová Nequissideno. Nequissideno. É isso mesmo. Não sabe, eu vou deixar vocês olharem na apostila aí. É Texideno. Texideno, é. Texideno. Também aqui, ó, na apostila aqui, ó. Aí, aqui, ó. Acharam aí? Ele é a nossa justiça. E o Jeová Jireh? Ah, tu sabe, né? Jeová Jireh é o provedor, irmãos. Que mais? E o El Shaddai? Já falei aqui, né? Agora tem um para mim que é um dos mais top. El Olam. É o Deus eterno. Agora aqui, lá a letra C embaixo aí, ó. Adonai significa literalmente Senhor ou Mestre. Porém, eu quero deixar um negócio importante aqui. Não é comum você encontrar ninguém se relacionando a Deus, no caso, Adonai para mestre. Você não vai encontrar as pessoas falando isso. Você vai encontrar as pessoas citando que Adonai é Senhor. Adonai é Senhor. E é sempre utilizado para Jesus. Quando se refere ao Senhor Jesus. Adonai, Senhor. Porque isso é comum no Novo Testamento. Tá? E aí tem um nome que para nós é muito bom, né, irmãos? Pai. Continuando aqui. Tem um detalhe interessante que eu não citei para vocês aqui, mas está na apostila aí, viu? Aqui, ó. Isso aqui quer dizer Deus. Uma outra coisa, irmãos. Deus não se escreve com letra minúscula. Não interessa onde vai estar. Jesus não escreve com letra minúscula. Espírito Santo não se abrevia. Eu vou escrever aqui. Espírito Santo. Não se abrevia. Ele é Deus. Escreve Espírito e sempre com a letra, porque ele é Deus. Você não está falando do seu irmão, você não está falando da sua mãe e do seu pai, que são autoridade extrema, mas mesmo assim você está falando de alguém muito superior. Então sempre se escreve Espírito Santo o nome inteiro. E sempre escreve com letra maiúscula. Amém? Por quê? Porque ele é Deus. Atributo de Deus. Deus é Espírito. Abra sua Bíblia, João 4:24. João 4:24. Pode ler. Amém. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Próximo atributo. Deus é eterno. Deus tem início? Deus tem fim? Deus existe desde quando? Sempre existiu. Deus é eterno. Amém? Deus é onipotente. O que quer dizer onipotente, Gabriel? Diz para mim, sem olhar na apostila.
Ele tem todo o poder. Na apostila eu coloquei algo assim, para simplificar, da seguinte forma. Deus, ele pode fazer o que ele quer, sem ir contra a sua própria vontade, escrita na palavra de Deus. Deus faz o que ele quiser, ele tem a liberdade para fazer o que ele quiser, mas Deus jamais contradiz a sua palavra. Amém? Deus, ele é imutável. É o próximo aqui, ó. Vamos só continuar explicando aqui. Deus nunca muda. Não está na apostila não, imutável, tá? O que diz? Simples assim, né? Então Deus, ele tem todo o poder, tudo que ele quer fazer, ele faz. Por que a gente, quando olha para Deus, a gente imagina o seguinte, que ele pode fazer qualquer coisa? Porque ele tem todo o poder. Por isso ele é chamado de El Shaddai. Porque ele tem todo o poder, Deus todo-poderoso. Amém? Imutável, Deus nunca muda. Próximo, onipresente. Onipresente, Deus está em todo. Quando você abre o Salmo 139, Salmos de número 139, você vai ouvir o salmista dizendo o quê? Antes que um pensamento venha na minha mente, tu já... Acha aí o Salmo 139, alguém lê aí o versículo 2 em diante. Estou tentando correr por causa do horário, tá, irmãos? 139, lê a partir do versículo 2. Já vai responder o próximo também, essa passagem, tá? Onipresente, está em todo lugar. E onisciente, sabe de tudo o que acontece. Tudo. Sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. O salmista fala assim, ó: se eu fizer a minha cama no Seol, ou seja, no inferno, lá tu estás. Se eu estiver no meu quarto, lá tu estás. E aí eu falo aqui para você, se nós estamos aqui, ele está. Amém? Então Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Agora Deus, ele também é onisciente. Aí onde Davi fala nessa leitura, no versículo 2 em diante, no 3, ele vai dizer assim: antes que um pensamento seja formado na minha mente, tu já sabe. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente e Deus sabe o futuro, mas ele não interfere. Ele não interfere. Mesmo sabendo, ele nos deu livre-arbítrio, a livre escolha do que nós vamos fazer e as consequências também nós vamos pagar por elas. Amém? Então ele é onisciente. E aí eu coloquei aqui no final que Deus, ele é soberano. Pastor, para que você colocou esse negócio de soberano aí? É porque ele tem o direito absoluto. Ele governa de forma absoluta. Ninguém tem poder de questionar ou refutar a sua vontade. A sua vontade, ele colocou ela presa ou baseada para as nossas vidas na palavra de Deus. Ele não vai contra ela. Deus, ele vai fazer o que ele quiser e ele nunca vai contra a sua própria palavra. Abra Jeremias 1,12 aí, por favor. Jeremias 1,12. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Sobre a minha palavra ou pela minha palavra. Deus vela por sua palavra e ele cumpre a sua palavra e não jamais vai contra ela. Se está escrito, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele vai fazer. Se está escrito, ele vai honrar tudo o que está escrito na palavra e ele jamais vai contra ela. Então entenda bem, Deus, ele é soberano em tudo. E ele sempre vai agir ao nosso favor e até contra nós, mas movido pela sua palavra.
Deus não vai de contra o mal para ninguém. Deus não quer fazer o mal para ninguém. Na verdade, nós fazemos o mal para nós mesmos. Com as nossas escolhas erradas. Né? Satanás está aí para tentar. E nós escolhemos errado, vamos colher o fruto do erro. Então, Deus, ele tem todo o poder, ele é soberano. Ele é Deus. Por isso nós chamamos ele de Deus. Ele é Deus por quê? Porque pode tudo. Tem todo o poder. Amém? Atributo moral. Santidade. Deus é santo. E é algo muito interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Vamos terminar aqui nessa passagem, tá? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Amém? Ele cobriu o seu corpo com duas. As outras duas eles voavam. E as outras duas eles faziam o quê? Cobriam o? Por quê? Porque a glória de Deus era tão grande que se eles ficassem olhando direto, eles seriam consumidos. Porque Deus... O que é a glória de Deus? Por que ela reluz tanto? Porque Ele é santo, santo, santo. Entendam. O homem pode ser um homem. Um ser humano pode ser. E Deus é o quê? Entendeu agora? Onde eu queria chegar? Essa é a diferença. Já vai logo. Essa é a diferença onde eu queria chegar. Deus, quando a gente fala da santidade de Deus, Ele é santo, santo, santo. Deus é... Não, não. Deus é o quê? Não estou falando o nome de Deus, estou falando que Ele é santo. E a palavra santo quer dizer o quê? Separado do pecado. A palavra santo se refere a separado do pecado. Quer dizer separado, mas ela sempre se refere que ele é separado do pecado. Ah, nós somos santos. Nós somos santos por quê? Porque nós somos separados do pecado. Então, se o irmão não vive separado do pecado, ele vive em pecado. Agora, nós vivemos, estamos buscando, lutando, jejuando, meu Deus do céu. Separado do pecado. Deus é santo, santo, santo. Por isso que a sua justiça, ela é implacável, no sentido de perfeita. Por quê? Porque Ele é o modelo perfeito. Quando nós falamos de justiça, Ele é perfeito. Entendeu agora? Mas como é que Deus vai julgar a humanidade? Ele é perfeito, irmãos. Ele é santo, santo, santo. Não tem o que se preocupar. Amém? Então, quando nós falamos de glória de Deus, eu tenho que entender a que eu estou me referindo. Para pensar, uma pessoa que vive em santidade e ela busca isso e começa a se aprofundar nisso. É como se eu fizesse assim, ó. Deus está daquele lado. Deus está daquele lado. Quanto mais eu me santifico, e Deus está ali. Quanto mais eu me santifico, percebe a ideia? Mais me santifico, mais eu me aproximo. Porque a ideia é uma frase que um pastor até pregou lá na igreja. Nós colocamos um tema, né? Funciona assim. Quanto mais santo, mais perto. Quanto mais perto, mais santo. E aí fica, chama-se looping. Porque é um ciclo, né? Se repete. Quanto mais perto, mais santo. Quanto mais santo, mais. Quanto mais perto, mais. Quanto mais santo, mais. Por quê?
Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te atrai para perto dele.